Mais um podcast, Dr. Vitor Cutaiti. Ao meu lado, ele mesmo, cirurgião plástico maravilhoso. Que honra estar aqui mais uma vez, doutor. Eu que agradeço. Estamos com a Vanessa Riveri, nossa querida hostess, nossa coordenadora, ela que manda aqui, ela que vai falar e vai conduzir tudo isso. Um prazer estar com você. É uma satisfação enorme. Foi fantástico os primeiros e agora vamos dar continuidade com esse mar de informação, de bate-papo e com muita tranquilidade. Muitas dúvidas, é um assunto que mulher adora, mas hoje em dia os homens também, né, doutor, estão bem vaidosos. Você sabe isso que é uma coisa super legal, Van? A gente, quando eu comecei a cirurgia plástica, em 1990 e não vou falar o tempo todo para não demonstrar a minha idade, mas assim, na década de 90 eram menos de 5% o número de homens que procuravam a cirurgia plástica. Hoje a gente já está em quase 20%. Então, da nossa agenda, pelo menos de 20 cirurgias que eu faço por semana, pelo menos 2 ou 3 ou 4 são homens. Então, assim, a gente tem um número crescente masculino e isso é muito legal, porque a cirurgia plástica não é só futilidade, pelo contrário, cirurgia plástica é saúde, cirurgia plástica é bem-estar, cirurgia plástica é qualidade de vida. Autoestima. Por isso, exatamente. Por isso que quanto mais homens, quanto mais mulheres, quanto mais pessoas fizerem, melhor. Que beleza. E aí, com um médico desse, gente, fica tudo muito mais gostoso e mais seguro. Nós já falamos aqui sobre a lipofracionada e é um assunto que tem muitas dúvidas, gera um pouco de polêmica e a gente vai falar novamente. Então, doutor, estou aqui como paciente. Explica pra gente por que a lipofracionada é melhor do que a lipo tradicional. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender de novo, vou fazer breve, porque a gente já falou, se você não viu o vídeo, tá lá no nosso canal. Procura a lipofracionada que vai estar explicando exatamente tudo que é a lipofracionada. A lipofracionada é uma técnica de lipoaspiração, então ela aspira gordura. É uma técnica onde a gente faz o uso da anestesia local, divide o paciente por partes e faz uma parte por semana. Mas o princípio é o mesmo, que é aspirar a gordura. Cânula, tudo igual. A cânula é mais fina, a área é menor, traumatiza menos, eu quebro a gordura antes, mas é uma lipoaspiração. Isso precisa ficar claro, não existe milagre. Se você tem gordura localizada, o tratamento é lipoaspiração. Ponto. Enzima, massagem, drenagem, aparelho, balela. Ou você suga a gordura ou você não vai tratá-la. A gordura ela tem que sair. Tem que sair. E o jeito mais seguro, mais estável e mais estabilizado do ponto de vista técnico é uma lipoaspiração. Ou seja, é uma cânula que suga a gordura. A lipoaspiração fracionada é uma técnica de lipoaspiração. E eu brinco que ela é a evolução da lipoaspiração, porque ela foi pensada, ela foi criada, e eu ajudei a criar, buscando resolver as dores e as dificuldades, os problemas da lipo tradicional. Que são muitas. São muitas, é uma cirurgia muito complexa, é uma cirurgia que exige uma habilidade técnica, que exige uma precaução, e a lipofracionada veio para tratar esses pequenos problemas. Então, o que a gente pensou? Quando você falou assim, quando se criou a lipofracionada, como foi? Não foi uma criação assim do nada, eureka, fiz a lipoaspiração. Não. Achei bonito e fiz. Não foi assim. A gente foi pensando os problemas e foi oferecendo soluções para os problemas. E aí que vem a vantagem. Por isso, agora respondendo sua pergunta, por que eu acho, e aí eu vou falar eu acho, tá, pessoal? Porque assim, existem outros médicos que defendem outras técnicas e ok. Na minha concepção, a lipofracionada é a melhor técnica de eliminar gordura localizada. Por quê? Ela tem 5 vantagens básicas e foram 5 problemas que a gente buscou solucionar quando desenvolveu a lipofracionada. O primeiro delas, que eu acho que é muito atual, é a questão do trauma. Quem tem tempo para ficar na cama se recuperando hoje? Esquece. Ninguém. A cirurgia plástica até a década de 90, um pouco antes, até 80, eram madames que faziam. Mulheres milionárias que não trabalhavam, que viviam no esquema marido bancando. E que podiam ter lá seu staff, empregadas e enfermeiras, e podiam ficar parada para fazer a cirurgia plástica. Esse era o público da cirurgia plástica até a década de 90. A partir da década de 90, você teve a popularização da cirurgia plástica e as pessoas comuns, como nós, puderam fazer cirurgia plástica. Porém, essas pessoas comuns precisam pagar o boleto. Todo mês vem um boletim. Não para, né, gente? Vamos combinar. Todo mês chega o boletinho, chega o cartão de crédito e você não pode parar. Se você parar, você é apresentadora. Se você parar de trabalhar, ninguém vai pagar a sua conta. Você precisa
ter um procedimento que te devolva o bem-estar, que te devolva a autoestima, mas que ao mesmo tempo te pare o menos possível. Sim, eu então, possa assim, trabalhar. você possa trabalhar. Esse foi o primeiro ponto que a gente fez na lipofracionada. E como a gente pensou para solucionar isso? Puxa, só tem um jeito de a gente fazer isso. A gente precisa traumatizar menos o nosso organismo. Nosso organismo é uma maquininha. Okay. Tá. Se a gente traumatiza menos, dói menos, sangra menos, sofre menos, consequentemente você não precisa ficar afastada das suas atividades. Volta às atividades mais rápido. Mais rápido. Essa foi a ideia inicial. E como a gente resolve isso? Diminuindo a cirurgia. Ponto. Quando eu faço a lipo de um corpo inteiro, a tradicional? a tradicional, eu estou traumatizando do pescoço ao joelho tudo. Pra você ter uma ideia, uma lipo tradicional equivale a um grande queimado do ponto de vista de perda. Gente, nunca tinha ouvido essa frase. É muito traumático. Tá. Por quê? Porque você realmente está aspirando, está quebrando, Mexe você perde líquido, perde áreas. sangue, diminui a imunidade. Você realmente depleta o organismo. Você perde substâncias importantes para o seu corpo. Tá. Porém, quando eu faço isso de maneira pequena, ou seja, quando eu faço isso só numa área, eu engano o teu corpo. Olha que legal isso, gente. Eu dou uma burlada no teu corpo. Eu vou dar uma dica aqui em casa, não façam isso em casa, mas quem quiser fazer, pode fazer. Se você precisar eu gosto dessa dica, é boa. Se você precisar pegar dinheiro da carteira de alguém, nunca pega nota de 100. Porque se você pegar nota de 100, a pessoa vai ficar brava, vai perceber e vai fazer escândalo. Pega menor. Vai levar mais tempo para você pegar os mesmos 100, mas você não vai traumatizar. Sim. O princípio da lipofracionada é esse. Olha que legal esse exemplo, gente. Você vai diminuir o tamanho da área que você vai aspirar, você vai precisar fazer mais vezes, ou seja, ela vai ficar mais longa, porém você não vai traumatizar o seu corpo. Então, eu vou fazer só a barriga hoje. A barriga é uma área que não representa 10% do nosso corpo. Tá. O trauma é muito menor. As perdas são muito menores, a dor é muito menor. Consequentemente, essa recuperação é muito mais fácil. Para ajudar ainda no diminuir o trauma, a gente tem as tecnologias. Sim. Então, a gente hoje injeta um líquido através de uma máquina de infusão, que já vai descolando a gordura. Tá. A gente passa o ultrassom, que pode ser interno ou externo, que vai quebrar essa gordura, então eu não vou precisar fazer força. Eu uso um aparelho que chama Vibrolipo, eu uso uma cânula de um material especial, que é um material que não traumatiza tanto. A gente tem o advento do laser, que também pode queimar a gordura. Então, a gente tem tecnologias que ajudam a diminuir o trauma também. Mas o principal fator que diminuiu o trauma foi fazer ela pequena. Esse está lá no top. E aí você vem somando, e isso facilita o quê? Por isso que eu brinco que a lipofracionada é uma lipo moderna. Porque ela atende as pessoas hoje. Você não pode parar, faça uma lipofracionada. Eu vou falar aqui de carteirinha, já falei e não canso. Sou paciente do Dr. Vitor, independente de estar aqui nessa conversa deliciosa. Há anos atrás, fiz a minha primeira área, vamos dizer assim, numa sexta-feira, segunda eu estava trabalhando. E você trabalha com o teu corpo, você trabalha com a tua imagem. Certeza. Você trabalha aparecendo. Sim. E por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela é corajosa, porque ela é forte. Não, isso ela é também. Mas a verdade é que ela conseguiu fazer isso porque foi uma área pequena. Permite. E para o corpo dela, aquela área pequena significa pouco. Então, essa foi a primeira vantagem da lipofracionada. E esse é o primeiro ponto que eu acho que faz da lipo muito atual. Sim. Eu brinco que é uma lipo moderna, uma lipo contemporânea. E Por quê? mesmo. Porque você faz a lipo hoje, e eu tenho outra brincadeira que eu faço. Sexta-feira é o Dia Internacional da Lipofracionada. Eu fiz da sexta. Porque você opera sexta, sábado e domingo você descansa, segunda-feira tá bem. Eu não consigo operar sexta. Opera segunda, no dia seguinte você pode fazer tudo o que você tolerar. Tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas menos sensíveis, mas o que você tolerar você pode fazer. Então, esse é o primeiro ponto que faz da lipofracionada uma lipo mais moderna, uma lipo mais atual, uma lipo melhor. Ótimo. Segundo ponto da lipofracionada. Eu consigo ver o paciente de pé. Isso é fantástico. Fantástico. Vamos lá. De pé você é de um jeito. Deitada eu sou outra. Todas Quando nós. você vai provar uma roupa, você prova a roupa deitada ou em pé? Em pé. A gente até deita quando a calça não fecha. Mas quando você vai provar, quando você vai se mostrar, quando você vai... Em pé.
Eu brinco com as minhas pacientes solteiras, essa dica só vale para solteiras. Olha lá. Tá na praia, vai passar o bonitão, deita, estica o corpo. Passou, ufa, agora eu posso sentar. Some celulite, some tudo. Tudo. Por quê? Porque quando o corpo está na posição deitada, a gravidade atua, tá. A gordura cede e você não vê a gordura. Outra brincadeira que eu faço, por que o marido não reclama do corpo? Você sabe? Não, essa eu nunca ouvi você falar. Por que todo marido não reclama do corpo? 2 motivos. Porque primeiro, se reclama, não vai pegar, né? Não, então, reclamou, já era. Calçadinho. E segundo, quando o marido está vendo o corpo, ele está vendo na horizontal. Verdade. Em pé não importa para ele. Até ele prefere que em pé você não esteja tão bem, porque os outros homens não vão olhar. Não chamar atenção. Exatamente. Mas na horizontal, dependendo da posição que você vai, dependendo da posição que você está, sua gordura foi embora, sua barriga tá maravilhosa, aquela flacidezzinha não existe, o bumbum ficou arrebitado, tá tudo ótimo. Por quê? Porque na horizontal a gordura se acomoda. O cirurgião plástico, quando ele faz uma lipo, ele faz normalmente a paciente deitada de frente e deitada de costas. Sim. Tanto a lipofracionada quanto a lipo tradicional, a gente faz com a paciente deitada. Sim. Na lipofracionada ainda consigo colocar de lado, porque eu faço anestesia local. Na cirurgia tradicional, dificilmente você consegue pôr o paciente de lado, porque é mais perigoso e tal, mas depois eu entro nesse detalhe. Agora, de frente é de um jeito, de costa é de outro jeito. Claro. E muitas áreas, quando você está deitada, somem. Culote, flanco, barriga, braço. Você não vê a gordura. O cirurgião plástico, por mais experiente que ele seja, por melhor que ele seja, por mais habilidoso, por mais artista que ele seja, ele não consegue ver. Ele tem a experiência dele, ele acaba usando essa experiência ao favor dele. Mas eu vou confessar uma coisa assim, dá uma frustração. Imagino. Você terminar a cirurgia e não saber se ficou bom. Sabe? Nossa, é mesmo, né? Você acaba a cirurgia com um negocinho na garganta. Você fala, mas ficou bom ou não ficou? Eu nunca tinha pensado não sei, nisso. porque assim, vamos lá, o cirurgião plástico, ele é um ser humano. Claro. Alguns se acham Deus, mas não são. É um ser humano. E como ser humano, você tem as suas vontades, seus desejos. É o seu sucesso. E quando você faz uma cirurgia, o que você quer é que os resultados sejam o melhor possível. Com certeza. Não tem nenhum cirurgião plástico que entra numa cirurgia e fala, eu vou fazer uma merda. Não faz. Pronto. Ele quer fazer a cirurgia melhor possível. Imagina. E quando ele acaba uma lipo, quando ele fala, tira a luva, né? A gente brinca que a cirurgia acaba quando o médico tira a luva. Tirou a luva, plá. Ficou bom? Não sei. Não sei. Não tem como. Não tem como. Ele está vendo ali deitado. Tem uma coisa que acontece muito na lipo tradicional. A paciente, quando deita, o bumbum acaba subindo um pouquinho, você acaba não fazendo o subflanco, que é uma parte baixo da cintura, então o bumbum fica meio quadrado, a cintura fica meio... Irregularidades são muito comuns na lipo tradicional. Por quê? Porque a lipo é uma cirurgia cega. Atenção, hein, gente? Uma das grandes vantagens da lipo fracionada, como ela é feita com anestesia local, eu consigo ver você de pé. Ele levanta a paciente, é isso mesmo. Eu peço durante a cirurgia, eu falo, por favor, fique em pé. Aí eu olho, viro, deito, mexe aqui, vira aí, vamos para frente do espelho. Você está vendo alguma coisa? Minhas enfermeiras que estão comigo estão vendo de outro ângulo, elas estão medindo também, elas estão verificando se tem ou não tem. Doutor, e aqui? E aqui? E aí você consegue mensurar se um lado está igual ao outro, se tem uma sobrinha aqui. Você vê o corpo como um todo. Olha que demais então, isso, gente. A lipofracionada, ela tem uma vantagem, que é a vantagem técnica de a gente ver o que a gente está fazendo. Eu faço uma média, eu já fiz essa estatística, essa conta. Cada cirurgia eu levanto pelo menos 5 vezes o paciente. Uau! 5 vezes. Então, quando eu acho que eu acabei, eu ainda levanto 5 vezes, porque eu não acabei. Então, quando eu... vou tirar a luva. Não, ainda não. Volta. Tem mais um pouquinho ali. Volta, aqui tá, deita, volta. Aí, por exemplo, no abdômen, eu peço para o paciente fazer um exercício abdominal, porque com o exercício abdominal eu consigo ver a contração do músculo, eu consigo ver o desenho do músculo, eu consigo ver se tem mais gordura ou menos gordura aqui. Nos flancos eu consigo desenhar melhor a curva, então eu consigo ver de pé, fazer a região sacral para desenhar o bumbum, para deixar o bumbum mais arrebitado. Fica assim, ó, arrebitadinho, fica sensacional. Então, eu sou melhor que os outros cirurgiões? Não.
Eu consigo Uma ver técnica que você o que eles não veem. Essa é a diferença da lipotracionada. Então, na lipotracionada, a gente tem uma técnica muito mais específica, ela é muito mais caprichosa. Ela é fina, podemos ela é dizer refinada, assim, né? Exatamente isso. Ela é mais delicada. Top. Ela consegue atingir um ponto acima das outras, não porque eu faço, pelo contrário, Sim. porque a gente vê o paciente de pé. E uma frase que eu sempre falo, de pé você é de um jeito, Deitada é outra. você de outro. Fato. Então, essa é a segunda vantagem. A terceira grande vantagem da lipofracionada, que na minha opinião é uma vantagem hoje, ainda mais nos dias de hoje, assim, sensacional, é o fato de ela ser inclusiva. Como Isso assim? é bem interessante. Como assim inclusiva? Ela não tem preconceitos. Se você tem gordura localizada, você pode fazer. Então, idade, sexo, peso, altura, time que torce, não importa. Se você tem gordura localizada, você pode fazer lipofracionada. Eu vou falar, vou já te interromper. Isso é muito legal, sabe por quê? A pessoa que está acima do peso, que não está se achando legal, muitas vezes ela vai até o médico, seja ele um endócrino, um cirurgião, e o médico fala assim, olha, você emagrece primeiro 5, 10, 15 quilos para eu poder te operar. Caramba, se a pessoa vai emagrecer, ela nem quer fazer a cirurgia, ela não está conseguindo emagrecer, não é isso? Às vezes, ela já tentou de tudo. Ela já frustrada. Já fez tudo. E aí, assim, tem uma história que triste, mas feliz. Porque o final foi feliz. Que bom. Você me conhece, você sabe que eu sou super emotivo. Só de contar a história eu me emociono. A gente já chorou já aqui. Chorou, eu sou super emotivo. Essa paciente sentou na minha frente, Ivan, e a primeira coisa que ela me falou foi assim, por favor, não me xinga. Não, ela não falou me ajuda. Nossa, não me xinga. Ela falou, não me xinga. Forte. Eu olhei assim, peraí, querida, eu sou médico, eu não xingo as pessoas, Respeito eu ajudo as mundo. pessoas. Tá invertido o papel. Sim. Ela falou, doutor, você é o 6º médico que eu vou. Os 5 médicos anteriores me xingaram. Ai, gente, que horror. Falaram que eu era louca, falaram que era insana, que eu não devia estar ali, que eu não tinha espelho em casa. Mas assim, quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, mentira que o médico falou isso. Um cara que estudou 6 anos, Claro. 2 anos de residência, 3 anos de cirurgia plástica, que tem um consultório que atende, que teoricamente ganha para ajudar as pessoas, Sim. te ofendeu. Isso já é inadmissível. Lógico. Aí ela falou, doutor. E era uma paciente obesa. Era uma paciente bem acima do peso. Ela tinha mais de 100 quilos. Era uma menina linda, inclusive modelo plus size. Uhum. Mas ela já estava tão fora do peso que ela não conseguia mais trabalhar. Poxa. Porque ela não tinha mais curva, não tinha mais formato. E o plus size, eles valorizam muito a questão da curva, né? Ela precisa estar acima do peso para... Mas ela precisa ter um formato de corpo mais bonito na foto e tudo mais. E era uma menina linda, nova, 20 e poucos anos. Mas linda, 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 linda. E ela estava num estado de desespero tal... Coitada. Que endócrino não ajudava, já tinha tomado todos os remédios, já tinha feito o que... Assim, imagina o que podia fazer, ela já fez. E ela não conseguia emagrecer. No fundo do poço, né? Mas acho que passou um pouquinho, assim, cavou ainda um pouco, porque todo mundo que ela procurava ajuda agredia ela. Que dó. E aí ela viu meu Instagram, e no meu Instagram eu falo muito sobre essa questão do peso, sobre a lipo ser inclusiva. E eu fiz a proposta, eu falei, olha, isso precisa muito ficar muito claro, tá, Van? A lipo ela não serve para emagrecer as pessoas. Então, não a perde lipo peso. Não é uma técnica de emagrecimento, é uma técnica de contorno corporal. Então, nós vamos tirar a gordura localizada da pessoa e com isso ela vai ganhar uma forma diferente. Mas ela não vai emagrecer. Na balança. Na balança ela não perde peso, mas ela vai ter uma curva diferente, ela vai perder a dobra. Vai sair a gordurinha. A gordura que está acima do músculo a gente vai tirar. Tá. E por que essa moça não pode fazer lipo tradicional? Quem está acima do peso, não pelos só essa moça, riscos, né? Não só pelos riscos. Existe uma quantidade máxima regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina que é de 5 a 7% do peso. Pouquíssimo. Você imagina, uma pessoa de 80 quilos só pode tirar 4 litros de gordura. Sai nada, gente. Que não é nada. Não é nada, vai sobrar gordura. Então é 4 litros no corpo inteiro. Vai ficar frustrada. Quando eu faço a lipofracionada, cada vez que ela vem, ela pode tirar 5%. Porque ela leva 7 dias, se recupera, faz de novo, faz de novo. Por isso que eu não me preocupo com o peso. Eu me preocupo se a pessoa tem ou não gordura localizada. Deixando claro que ela não vai emagrecer,
Tá. mas que ela vai perder medida, que ela vai ganhar forma, que ela vai ter um novo relacionamento com o espelho, e a pessoa topa isso, ela pode fazer. E essa menina ficou muito claro. A gente tirou do abdômen dela quase 7 litros de gordura. Só do abdômen. E aí ela tinha um pouco de flacidez, é uma paciente jovem, mas não tinha estria. Com o laser foi uma tecnologia que veio para somar muito a quem tem flacidez e tal. Ela perdeu 28, 27 centímetros de cintura. E aí eu fiz abdômen e flanco, ela precisava fazer as costas, mas ela não tinha condição de fazer, tempo, dinheiro, etc. Mas ela fez o abdômen e as costas. E ficou maravilhosa. Ela ficou feliz demais. E ela ficou super realizada. Que legal. Ela assim, ela vai na clínica, hoje é outra mulher. Autoestima lá em cima. E ela gosta de ser plus size, ela é gostosona. No sentido de, sabe, ser grande, ela tem um bumbumzão grande, e ela gosta disso, ela valoriza isso, vai de mini saia, shortinho curto. Que legal. Mas agora ela não tem mais barriga, ela não tem aquele abdômen globoso, ela tá chapada. Nossa, gente, que Ficou demais. um pouquinho de pele, sobrou um pouquinho, talvez no futuro, depois de ela ter filho, ela precisa tirar um pouco de pele, mas o importante dessa história toda é saber que qualquer pessoa que tenha gordura localizada pode fazer. Então, ela é uma lipo, eu brinco que é uma lipo inclusiva, para usar essa palavra que está tão na moda hoje, né? Inclusivo. Ela é uma lipo que não tem preconceitos. Então, se você tem gordura localizada, você pode fazer. Quantos anos? Se você tiver saúde, se você estiver saudável, não importa a tua idade. Legal ele falar isso. Apesar de ser uma lipo fracionada, é feito exame. Tem que fazer todos os exames. A pessoa precisa estar com a saúde em dia. O meu recorde de idade foi 83 anos. Mentira, conta pra gente, que nem eu sabia disso. Uma senhorinha linda, assim, ela era um espetáculo. Que legal. E ela tinha sido atleta, então ela era super saudável, assim, coração bom, pressão boa, não tinha diabetes, não tinha nada. E ela veio me procurar, é bonitinha a história também. A neta dela tinha operado comigo. Tá. E era aquela neta que era meio ovelha negra da família, sabe? Que ninguém gostava e tal. As histórias. Era meio bicho grilo, papapá e tal. E a família... E essa senhora, ela era promotora, procuradora do direito, assim, da área do direito. E a família toda era. O filho era juiz, o neto era não sei o quê. Que legal. E eles eram uma família super tradicional. Tá. E ela tinha perdido o marido, que também era juiz, promotor, blá, blá. E ela frequentava um clube de dança, sabe esses clubes de dança de terceira idade? Gente, eu demais. adoro. E ela contratava um personal dancer para ir dançar com ela. Que fina! E um dia o rapaz, de maneira indelicada, porém inocente, disse para ela que adorava dançar com ela porque ela era fofinha. Gente, fofinha é uma palavra que nós mulheres não gostamos. Então, assim, não use. Fofinha, não fofinha use. Não. E ele usou com ela. E ela ficou assim transtornada, porque ela era muito vaidosa, tinha sido uma mulher que muito... dó, gente, fofinha. E ela tinha realmente uma gordurinha localizada muito forte ali na região era no abdômen? Nas costas. No sonho, que era onde ele pegava. Tá. E ela incomodava. Tadinha. Ela se incomodou muito com o comentário, se incomodou muito com o fato. E como ela tinha essa neta que tinha operado comigo, e ela sabia, e ela apoiava, porque era muito vaidosa e tal, ela pediu para a neta trazer ela para mim. Indicou você. E ela veio e a gente conversou muito, e eu fiz todos os exames, e a gente fez tudo direitinho. E ela queria tirar só a gordurinha do sutiã ali, sabe a gordurinha que a gente chama de dorso, aquela que fica sobrando. Que pula. Eu não quero fazer mais nada, eu quero só essa gordurinha para ninguém falar que eu sou fofinha. Essa era a ideia. E a gente fez a lipofracionada dela na região das costas. Ficou super legal. Óbvio que a pele não tem a mesma qualidade, óbvio que tem uma limitação pela idade. Sim. Mas a cirurgia foi super tranquila, Ai, ela ficou demais. super feliz. E assim, ela jurou que nunca ninguém mais ia chamar ela de fofinha. E a gente conseguiu. Então, essas duas histórias mostram duas coisas importantes. Muito legal. A lipofracionada, ela não tem idade desde que você seja saudável. E a lipofracionada não tem restrição de peso desde que você tenha gordura localizada e entenda que ela não serve para emagrecer. Então, esses dias eu até respondi uma paciente no Instagram. Ai, doutor, eu estou precisando emagrecer. Desculpa, não é a lipofracionada. Emagrecer, quando ele fala, a gente, é peso. Peso, perder peso. Porque assim, existem vários tipos de gordura no nosso corpo. A gordura localizada é um deles.
Então a gente não perde a gordura global, a gente não perde o biotipo, a gente não perde a gente perde gordura localizada. O que é gordura localizada? Aquela gordura que a gente consegue palpar. Então ela tem começo, meio e fim. Ela cabe no teu dedo. Essa gordura é a gordura que a gente tira na lipoaspiração. Legal, então, muito bom. A lipofracionada, ela não impede pessoas de idade avançada, não impede pessoas acima do peso, não impede pessoas que tenham doenças controladas. Então, tem diabetes, está controlado? Pode fazer. Tem hipertensão, está controlado? Pode fazer. A única contraindicação é a arritmia. Pessoas com arritmia não podem fazer. Porque a gente usa um medicamento que acelera o coração e isso pode ser perigoso. Fora isso, doença autoimune. Está controlada? Pode fazer. Pode fazer. Tem gordura localizada? Pode fazer lipofracionada. E hoje em dia, gente... Quem não tem, né? Eu não vou falar todo mundo que a gente não pode generalizar, mas é muito difícil você não ter uma gordurinha. E a gente já até fez um vídeo sobre isso, por que a gente tem, que é a questão da comida industrializada e tal, falando exatamente. Então, a gente tem hoje uma pandemia, uma pandemia não seria o termo, mas uma epidemia de gordura localizada. Por quê? Porque é muito difícil, com a qualidade do alimento que a gente tem, você não ter o acúmulo de gordura localizada. E não adianta que não sai na academia. Essa gordura que ele está falando não sai na academia. Ela diminui, mas ela não sai. Então, para você eliminar gordura, não diminuir, eliminar nunca mais ter. Lipoaspiração. Esse é o ponto. A quarta vantagem, a gente falou 5, né? A quarta vantagem da lipofracionada é o fato de você ter a liberdade de escolher o que você quer tratar. Ótimo. Como ela é feita por áreas, se você quiser tratar só a sua barriga, você pode. Se você tiver só um culote que te incomoda, você pode. Se você quiser fazer qualquer coisa, você pode. Na lipo tradicional também existe essa liberdade, só que você vai ter um custo de hospital, de anestesista, de médico, que não compensa. Você vai pagar só de hospital para tirar só uma gordurinha. Para uma gordurinha, então você acaba fazendo o corpo todo. A maioria dos médicos, os mais corretos pelo menos, eles não tiram só uma partezinha. Ele fala, vamos fazer o corpo todo. Por quê? Pô, você vai pagar o hospital, você vai fazer não sei o quê. Pô, e um detalhe, quando você faz a tradicional, você está lá desfalecida, você tomou anestesia, você não está vendo nada. O médico mexe na área que ele achar que ele tem que mexer. Você precisa. Tudo bem, você teve uma conversa com ele, mas se ele vê ali que tem uma gordurinha que de repente você até gosta, ele vai mexer. Sim, por quê? Porque ele já está ali. Sim. Ele já está no centro cirúrgico, ele já está... Então, você não tem muita opção de escolha o que você quer fazer. Não, é o corpo todo ou é nada. Na lipofracionada, eu posso fazer só uma parte. Por exemplo, ontem eu fiz uma paciente que veio de Angra dos Reis, nós estamos em São Paulo, ela veio de Angra, e o que incomodava dela era a barriga. Ela tinha até gordura em outras partes do corpo. Mas ela falou, doutor... A barriga não dá para aguentar mais. Ela não tinha tempo para ficar aqui. O que a gente fez? Só a barriga. Pronto. Foi embora. Foi embora. Acabou de me mandar mensagem que foi. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá bem, tá trabalhando ok. A lipofracionada te dá a liberdade de escolher se você quer tratar o corpo inteiro. Dá, porque eu vou fazer mais sessões. Se você quer tratar uma área também, é o paciente que vai escolher. E financeiramente isso é muito legal, né? Sim. Porque hoje a gente sabe que existe uma restrição financeira, nem todo mundo tem condição de fazer tudo. Mas você consegue ter o valor para fazer uma área que te incomoda mais. Que já é um start para você começar a se cuidar melhor, começar a comer melhor, começar a fazer melhor. Então, por exemplo, braço. Braço é uma área que incomoda muitas pessoas. Muito, mulherada do braço gordinho. Do braço gordinho. Como é que uma paciente Polentinha. Polentinha. Braço de polenteira. Braço que acumula gordura localizada. Se você faz só o braço, você já devolve para essa pessoa um amor próprio. E como diminui... Porque acho que está aqui, né, doutor? Sim, me corrige. Visualmente. Você Nossa, as pessoas falam, nossa, como você emagreceu. E você só tirou a gordura de uma parte do corpo. Então, você pode fazer uma área só. Essa área pode ser uma alavanca para você se cuidar melhor, para você fazer melhor. E aí depois você vai, puxa, agora eu estou bem, comecei a treinar, fazer exercício e tudo mais. A barriga está me incomodando. Vai lá e faz só a barriga. Então, gente, a lipofracionada, ela é uma lipo que te dá a liberdade de escolher o que quer fazer.
Porque é você que sabe qual é a parte que está te incomodando. A gente até brinca, a lipo é fracionada, seu corpo não. Ou seja, Sim. eu vou tirar uma parte, mas a outra vai ficar. Ok, mas você sabe e você escolhe o que você quer fazer. Então essa é uma excelente vantagem da lipo fracionada. E a maior de todas, deixei por último, para você que ficou até aqui, obrigado. E eu deixei por último porque para mim é a principal. Não menos importante. É a mais significante, claro. Que é a questão da segurança. A lipo fracionada é a única lipo que não mata. Gente, quando a gente fala em lipoaspiração, o que vem na sua cabeça? Morte? Certeza absoluta. Alguém já conhece uma famosa que fez e morreu? A amiga que passou mal e quase morreu? A vizinha da prima que... A vizinha. Então, assim... Tia. E se você falar na sua casa, sua mãe, sua avó, sua tia... Não faça. Não precisa vai disso. Vai morrer pra quê? Meu Deus do céu, vi lá no Ratinho, no Gugu, no não sei aonde, no Datena... A fulana morreu. E assim, a lipoaspiração ela é uma cirurgia perigosa, porque ela é uma cirurgia cega, e ela tem que ser feita com muito cuidado. Tá. Ela recebe uma fama que não é dela. A gente faz mais de 400 mil lipoaspirações por ano no Brasil e o número de óbitos é infinitamente baixo. Tá. Tem até uma estatística que é mais fácil você morrer com um raio na cabeça do que morrer de uma lipoaspiração. Que já é difícil. Mas ainda assim é um risco que tem que ser feito. É uma cirurgia. Por isso que a cirurgia tradicional ela tem que ser feita por um cirurgião plástico, com formação, num ambiente adequado, para uma paciente adequada. Até falar uma coisa legal. A primeira pergunta que fazem para a gente, quando eu falo para a gente, para nós pacientes que já fizemos. Eu fiz no consultório acordada. Meu, você teve coragem? E se acontecesse alguma coisa? Não é porque ele faz no consultório que ele não tem o respaldo que ele precisa. Primeiro vamos mudar esse termo consultório. As pessoas fazem consultório, mas não é um consultório. É uma clínica ambulatorial, equipada, montada, regulamentada para o procedimento. Então não é um consultório. Consultório é onde eu atendo, é minha mesa e coisa. É uma sala, não é lá. A gente tem todo o aparato legal, todo coisa montada, e eu vou falar isso porque isso inclui a segurança, tá? A lipofracionada é feita em um ambiente ambulatorial. Ótimo. Por que ela pode ser feita no ambiente ambulatorial com segurança? Porque o paciente está acordado. Tá. Então, como o paciente está respirando espontaneamente, como ele está consciente, quando ele está conversando, do jeito que a gente está aqui, a gente dá um calmantezinho para a pessoa ficar mais calma, mas é um calmante, não é um sedativo. Você então, não dorme, você não desliga o paciente, você apenas acalma. Eu posso fazer no ambiente ambulatorial com toda a segurança, e porque ela é pequena. A gente já falou lá como ela é uma área menor, a primeira vantagem era uma área menor, então ela acaba sendo menos traumática, você acaba tendo menos perda, você não mexe nos sistemas principais do teu corpo, então respiração, coração, consciência, cérebro, tá tudo normalzinho, rim, tá tudo funcionando normal. Você tá só com anestesia local, que é a mesma anestesia do dentista. Tá? Então, ela é segura, primeiro, porque ela é feita com anestesia local. Ponto. Segundo, porque ela é feita com o paciente acordado. Mas a grande vantagem da lipofracionada, e essa que lembra aquele que eu falei no começo, que a gente foi afastando as possibilidades? Então, tinha um problema, como eu soluciono esse problema? Evitando isso. Claro. Ou fazendo aquilo. A lipofracionada é a única lipo que não mata. Por quê? Existem 3 causas de óbito numa lipoaspiração, Van. 3. Trombose. Na verdade, embolia. Não é a trombose que mata, é a consequência da trombose, que é a embolia, que é quando o coágulo se solta e vai lá para o pulmão. Existe a trombose sanguínea, que é o tromboembolismo, e existe a embolia gordurosa, que é um pedacinho de gordura que cai na corrente sanguínea e também entope o pulmão. Na lipofracionada, nenhuma dessas duas coisas acontece. Por quê? Primeiro porque você não tem trombose. Você não tem trombose porque seu coração está batendo normal, sua circulação está normal, a cirurgia tem menos trauma, você está em movimento, você vai precisar levantar, você vai no banheiro, você volta. Ou seja, seu sistema cardiocirculatório está normal. Se o seu sistema cardiocirculatório está normal, você não tem trombose. Se você não tem trombose, você não tem embolia. Se não tem embolia, não tem óbito. Entendido. Não é que é raro, não tem. Preciso tomar anticoagulante? Não. Precisa usar meia? Não. Por quê? Porque você não tem o risco. Você só cai de avião se você estiver dentro do avião. Sim. Como a gente não entra no avião, a gente não cai de avião. Ótimo. Ponto. Entendido. Super. A embolia gordurosa, para ela acontecer, eu preciso aspirar mais que 40% da superfície corporal de uma vez. Ou seja, eu preciso fazer seu corpo todo para ter esse fragmento de gordura que entope o pulmão. Na lipofracionada, eu não faço nem 10%, ou seja, é uma cirurgia pequena. Nossa, é diferente. A gente não tem o risco de embolia gordurosa. Então, o principal risco, que é o tromboembolismo e a embolia gordurosa, não existem. Não é que é raro, não existe. Mas não tem mais. Não existe.
ok? Essa é a primeira causa afastada. Tá. Segunda causa que causa mais medo na população, que é a tal da perfuração. Ai, gente. Porque assusta mesmo você pensar que uma cânula de 30 centímetros entrando na barriga da pessoa. Vai ficar lá e eu falo chuchando a pessoa. E você olha, você já deve ter visto o vídeo no YouTube de livro. Lógico. Meu Deus do céu, que eu vou fazer isso? Vai que ele fecha o olho, erra e entra e não percebe. Na lipofracionada, eu só anestesio pele e gordura. Abaixo da gordura tem mais 5 camadas que não estão anestesiadas e que se eu passar perto delas, você sente dor. Você está acordado. A minha cânula não tem ponta. Se eu te perfurar, eu vou ter que te rasgar. A chance de eu perfurar é 0. Nem que eu queira. Você acordar de manhã e falar, hoje que eu perfuro. Não dá, não consigo. É impossível. A gente ainda tem usa algumas coisas que dificultam ainda mais. Por exemplo, a gente usa um aparelho chamado Vibrolipo, que quando ele encosta numa parte mais rígida, como o músculo, ele para. Como uma furadeira. Sabe uma furadeira que você vai furar uma viga e você para, pá. O Vibrolipo, a hora que eu bato no músculo, ele para também. Então, eu sei que eu estou no lugar errado. Então, a gente tem esse recurso, mas se eu passar perto, antes de ele parar, o paciente já me sinaliza. Doutor, tá doendo? Opa, tá doendo? Tá doendo, eu vou parar. Não sou um carrasco, não sou Claro. Eu entendo que onde eu tô vendo onde eu tô. Passei mais perto do músculo, opa, tá doendo. Volta pro lugar. Sai dali. E aí eu não tenho risco de perfuração. Ai, gente, não é que é raro, não existe o risco. É impossível. Viu? Então, embolia e perfuração, 0. Existe um outro risco, que é o risco clínico, que é o risco anestésico, que aí depende das condições clínicas do paciente. Então, só senta na minha mesa um paciente saudável, 100% saudável, que fez os exames, que foi examinado, que está tudo certinho, e que vai atender a todas as necessidades ali do procedimento. Tá. O risco anestésico, como anestesia local, eu não mexo no pulmão, eu não mexo na respiração, eu não mexo no cérebro, eu não mexo no coração, eu não mexo na circulação. O risco anestésico é 0 também. Por quê? Porque eu estou fazendo só anestesia local. Então eu não tenho nenhum outro órgão sob efeito de droga, nada. Assim. Eu estou só anestesia local. Isso já tira um peso, né? E se eu respeitar a dose tóxica do remédio, isso é uma coisa importante, todo remédio veneno depende da dose, eu consigo garantir que aquele paciente não vai ter problema. Então, as 3 causas de óbito, perfuração, embolia, existem. Não existem. 0. Não é que é raro, é raro. Não existe. Simples assim. E no hospital é raro, mas pode acontecer embolia, pode acontecer perfuração. Você pode ter uma complicação anestésica. Por exemplo, aquele cantor, não sei se você lembra do grupo LS Jack, lembra? Muito antigo. Lembro. Da década de 90. Talvez você que esteja assistindo o vídeo não era nascido, mas a avó não era, mas eu era. E ele é um cantor super famoso, foi fazer uma lipoaspiração e ele teve uma reação alérgica à dipirona. Nossa, gente, dipirona. Dipirona. E o que aconteceu com a reação alérgica? Ele teve uma parada respiratória e aí teve uma consequência super séria. Então, ele teve uma complicação, não a lipoaspiração, mas uma complicação anestésica. Não sei se você lembra uma outra paciente famosa também, Cláudia Alice. Lembra que foi uma polêmica? Aí, nossa. Ela teve uma parada cardíaca por conta do remédio da anestesia. Então, o remédio, quando você anestesia, ele pode alterar seu coração. E isso da anestesia geral, né? Sim, sim. E isso pode ter uma consequência. Ela teve essa consequência, por sorte, ela estava num ambiente adequado, que reverteram e tudo mais. Hoje ela não tem sequela nenhuma, mas é um risco anestésico. Quando eu uso só anestesia local... Não existe. Não existe. Que é a anestesia do dentista. Você vai no consultório de um dentista, que não tem estrutura nenhuma, que não tem nada, tem nada. E faz anestesia tranquilo. Sem medo, né? A lipo eu tenho... carrinho de parada, desfibrilador, e faço a mesma anestesia do dentista. Ou seja, eu estou garantido que o meu risco anestésico... Nada vai acontecer. É 0. E, gente, a lipo também, assim como o pós, né, depende muito da paciente também, né, doutora? Então, você tem que falar tudo. Eu tomo esse medicamento, eu uso droga, por exemplo, remédio para emagrecer. Remédio para emagrecer é um remédio que a gente não pode usar fazendo lipo, porque ele acelera o coração. Quando eu uso a droga... O anestésico local pode dar arritmia. Então, precisa contar tudo isso. A gente tira isso, sabe? A gente é muito chato. Devagarzinho. E a gente vai tirando informação e a gente sabe, porque tem alguns sinais que a pessoa mostra que está tomando, não.
e só entra na sala cirúrgica quem tiver 100% estabilizado. Então, respondendo a pergunta depois desse tempo todo... Nossa, a gente sempre excede o tempo. Por que a lipofracionada é melhor? Porque ela tem mais vantagens quando se trata de eliminar gordura localizada. Simples. 5 vantagens. Ela é menos traumática, você não se afasta das atividades. Eu tiro melhor a gordura porque eu vejo você de pé. Eu tiro mais gordura porque eu posso tirar independente do peso. Eu posso tirar toda a sua gordura independente da quantidade porque eu divido. Você é livre para escolher o que você quer tratar. A parte do seu corpo. E a melhor de todas, ela é 100% segura. Eu já era super convencida em relação a isso, já fiz, já falei que sou paciente. Agora então, gente, não tem mais o que ter dúvida. Eu não faço lipo tradicional há mais de 12 anos. Porque na minha concepção, na minha cabeça... E eu posso fazer. Não existe, Eu posso ir para o hospital, eu tenho título, sei fazer e tudo mais, mas não faz sentido você ter um produto nota 1000 e oferecer para um paciente um produto nota 10, porque, pô, faz o 1000. A gente falou no início, aliás, em todos os podcasts aqui, o Dr. Vitor é cirurgião plástico. Ele não é um esteticista que está fazendo... Ele é cirurgião plástico. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, médico, formado com cirurgia geral, com cirurgia de cirurgia plástica. Anos de experiência. Nem fala tanto porque vai entregar a minha idade, não quero, mas o importante é a gente saber que tudo que a gente faz com seriedade. E a lipofracionada, ela foi pensada, projetada, programada, estruturada para ser melhor. Ela é a evolução. Top. E agora com as tecnologias que a gente tem, o laser o ultrassom, é novo, né, o vibrolipo, é exatamente isso. São pecinhas que vão se encaixando para cada vez ela ficar melhor, mais segura, mais eficiente e você perder a sua gordura localizada de uma vez por todas. Fazer as pazes com o espelho. Né, essa gordura você não precisa carregar. Pode ter certeza que com a lipofracionada a gente vai zerar a sua gordura. Adorei nosso papo. Poderia ficar falando rápido, aqui. Né, Nossa, ó, 45 minutos. Eu falo demais também. Não, né? a gente, né? Mas é um assunto gostoso. Poderia ficar falando mais eu acho que ajuda muito, né? Porque desmistifica um pouco essa questão da lipo, né? Sim, a gente fica com certeza. esse lipo é igual a óbito. E não é verdade isso, sabe? A lipo é uma cirurgia super realizada e você pode sim fazer as pazes com o seu espelho, como a avó falou. Você pode se sentir gostosa, você pode usar seu biquíni branco. Você pode fazer isso. Claro. E deve, né? Merece. Desde que você faça a coisa certa e se cuide. E é para isso que a gente está aqui. Isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigado Adorei nosso papo. Foi fantástico como sempre. Obrigada. Até a próxima, hein? Até.